temos descoberto à medida que a gente encontra a falência desse masculino. Aonde está esse pai? Aonde está esse homem? E temos nesse processo encontrado a figura silenciosa de José. Ele não aparece nos textos, ele aparece na condução, na vigília, no acompanhamento, na gestação, no parto, no deslocamento, na fuga. E nesse processo de gestação, ele cria também uma forma de conservar os princípios religiosos daquela tradição e trabalhando esse homem, esse menino, para um projeto maior, que passa das escrituras até então existentes. Acho que o silêncio e todo o trabalho de provisão de alimento da família, tudo isso se transforma num processo pedagógico educacional, no qual ele tem como profissão, se é que podemos assim falar, a carpintaria. É um artesão, um homem que tira da forma bruta, da madeira, algo que vai se transformar em utilidade, que vai gerar movimento, que vai gerar conforto, que vai gerar utensílio, que vai gerar ideias. O menino Jesus é criado dentro desse contexto silencioso, desse masculino, que é sobretudo um homem humilde. Humildade não é sinônimo de pobreza, covardia. Humildade talvez seja a maior virtude da nobreza. Só pessoas muito nobres são humildes. Então, talvez a nossa história humana talvez seja dos mais humildes dos homens. E nós estamos agora revendo a nossa história e percebendo que esses homens humildes ou sábios tiveram um tratamento que possivelmente até de um possível fracasso, pois ele não ostentava. José cria seu filho dentro de uma estrutura extremamente perversa e contraditória e contrária a qualquer possibilidade de um sucesso material. Mas ele constrói algo que não é material. Ele está lidando com o ser humano, com a mais bela criatura que Deus criou. Nós somos a imagem e semelhança do Pai de Deus. Nesse processo, José passa o ensinamento masculino para Jesus, onde ele vivencia a sobriedade desde a concepção. Maria é fecundada, a terra é fecundada, vai nascer um homem, não é um animal. A carne, vai nascer uma carne, fruto do verbo. E aí que as escrituras falam, o verbo se faz carne. Essa categoria, essa possibilidade só é possível no ser humano, no homem. E silenciosamente José não se sobrepõe a toda essa beleza e toda essa natureza.
Então, José não interfere nesse processo, possibilitando a esse menino ser um homem livre e puro, íntegro. É possível. Muitas vezes, um novo evangelho ele fala que é possível. Eu consegui, vocês conseguem. E nós não ouvimos nenhuma palavra de José. Está nos atos, no silêncio, nas fugas, nos resgates, nas caminhadas. Ele, como entra na história, ele também sai. Pouca notícia temos dele. Talvez o nosso papel do masculino é não procurar mais pelo protagonismo, de ser o homem, o chefe, no sentido de poder. Se for pensar, poder nesse sentido tem as mulheres, porque delas sai o fruto, da terra sai o filho, da terra sai, gera vida. Se formos colocar nesses padrões tradicionais, seria o feminino mais poderoso. Ao homem cabe o verbo, educar e ensinar. E esse grande professor, esse grande pedagogo, não deixou obra nenhuma escrita, mas deixou a obra acabada, que é o próprio ser humano, que foi Jesus Cristo. Essas são as palavras mais lindas que eu já proferi até hoje. Eu agradeço a essa acolhedora família que tem me acolhido de fato. Vocês não calculam quanto. Deus paga a todos. Kelsey. Amém, meu irmão. Amém, amém, cara. Lindo assim. Eu nem vou comentar, eu não vou comentar uma coisa, eu vou falar de outras aqui, muito bonito. A gente vai, obviamente, aprofundar isso aqui a partir dessas nossas percepções, as imagens que vêm chegando e que são trazidas. Insisto e repito, Giovanni desenvolve um trabalho enquanto terapeuta, filósofo clínico. Os nomes são vários e muitos, mas é essa prática que ele esboçou aqui, sabe? De levar o trabalho, levar a palavra e produzir essa transformação mesmo em muitos. Ele tem desenvolvido um trabalho com os adictos aqui dessa região de Belo Horizonte e região metropolitana, e sendo chamado para outras coisas aí, inclusive com as mulheres. Essa energia, essa presença que não quer e nem busca o protagonismo, mas dá a retaguarda, nossa, equilibra demais, organiza demais, sereniza demais. Inicialmente, a gente pedi mesmo para algumas colegas virem, hoje é dia 8, eu falei assim, vão lá e falem que a gente vai parar para ouvi-las, mas elas estavam e estão muito machucadas pelos abusos de uma forma muito macha, no sentido mais instintivo, agressiva, animalesca mesmo, de um entendimento muito corrompido desse masculino. Desses processos, dessa falta de conexão com esse pai, com essa energia, com esse princípio, com essa entrada que o Giovanni está nos trazendo de José.
figura anônima mesmo, figura que todas as sociedades, né, a gente olharia para ele e debocharia, não atingiu os píncaros do sucesso, não é milionário, não tem carro do ano, aceitou a fecundação de uma mulher que a princípio não era dele, ele sabia, foi avisado por um sonho. Ou seja, ele tem todos os estereótipos daquilo que a gente ri, debocha, maltrata. Mas é a partir dele, da sua presença, da sua postura, da sua coerência, que Jesus se desenvolve e temos a magnificência da obra, né? A presença de Jesus. Mas parei de falar. Dona Eusmália. Enquanto ele falava, e ele deu muita ênfase ao silêncio. E esse silêncio dele é tão sábio, é tão significativo, porque é muito importante, e o que ele traz quando fala da formação, da preocupação dele na formação, tudo foi através do exemplo. E não existe coisa mais forte do que o exemplo, principalmente no papel de patriarca, né? Então sai aquela criança fazendo debates, né, com adultos, cultos, e de onde vinha tanta sabedoria? Claro, filho de Deus. Mas a integridade, a humildade, o serviço, muito, 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 o exemplo fica. O exemplo é assim de uma beleza muito grande. E ele passou essa força, porque, inclusive, quando o homem hoje em dia tem tanta violência, onde trata a mulher como pior do que coisa, né? Tem homem que tem alucinação pelo carro e ele trata o carro como mortalha e chuta a mulher. Então, a gente vê que José, isso é Eu já fui longe, já fui lá nos padres, fui lá nos líderes religiosos, para citar José como exemplo, né? Naquela época, olha onde que está o nascimento de Jesus, olha a cultura, tanto familiar como social, mundo. E esse homem maravilhoso aceita essa mulher grávida. E ele não questionou, ele não brigou, ele muito lindo. Eu estava lembrando de Maria quando ela fala, né, seja feita a vossa vontade. E José, aí vem, olha a humildade desse cara. Ele não disse essas palavras, ele simplesmente aceitou como Maria, seja feita a vossa vontade. Isso para um homem, gente, daquela época, agora já é difícil, mas olha onde que está isso.
E ele não questiona, ele não briga, ele não bate, ele não discute. Pelo contrário, ele defende. O pouco que a gente conhece, eu não sou leitora bíblica, não tenho conhecimentos bíblicos, mas o pouco que a gente conhece, em momento nenhum a gente vê que ele se revolta. A primeira reação dele foi a de surpresa. Uai, como assim? Mas ele não falou, em momento nenhum ele duvida. Isso é muito lindo. Ele podia ter falado assim, mas será que foi o anjo mesmo que falou para você? Porque foi tudo, a aceitação dele veio antes do anjo. Porque quando, pensa bem, um homem chega, uma mulher, ele sabe que ele é totalmente inocente. E uma mulher fala, estou grávida, e ele fala assim, se é hoje, estava morta. Ela nem precisava de abrir a boca. E ele, naquela época, olha o exemplo de humildade, de amor, porque aí entra tudo, né? Olha o quanto que ele gostava dessa mulher, que ele aceita. E quando vem o anjo, e a humildade dele foi tanta, que o pessoal lá de cima falou assim, não, tem que falar uma coisa para esse cara aí, porque ele merece. Então o anjo, em sonho, fica tranquilo, é isso aí. Mais os braços dele se abrem. E durante a vida toda, a gente só. Eu assisti muito filme na minha geração, há alguns anos atrás, tinha muitos filmes bíblicos. E é todo filme bíblico que a gente só vê quando fala em José, é trabalho. Trabalho. Ele sempre lá com o serviço dele, com uma ferramenta, ou pegando uma madeira, ou eu não me lembro de não ver o José trabalhando. Então, é exemplo o tempo todo de trabalho, humildade, honestidade e amor. Porque esse amor dele é transcendente totalmente. Ele aceita Jesus como filho sem problema nenhum. É muito lindo. O exemplo que a gente for, cada vez que a gente for analisando, é um leque muito grande. Quem é conhecedor, como vocês, com maior profundidade, deve encontrar muitos outros elementos que, quem dera, muitos, principalmente os machos de plantão, lembrassem. Não precisava de ver nem de assistir, não, só lembrar o homem que foi José, como exemplo de pai, exemplo de diretriz, exemplo de família. É muito bonito. E só agora, nesse que a gente tem o privilégio, né, de ouvi-lo, que a gente vê a grandeza desse homem. Mas que a gente não via esse lado grandioso dele, como porque a grandeza dele está fazer um paralelo com a época, com o conhecimento dele como pessoa, a aceitação dele e o exemplo. Em comparação que hoje todo mundo tem conhecimento, todo mundo tem exemplo, todo mundo sabe o que é certo e errado. Tem aí e faz os absurdos que a gente está vendo, ouvindo, assistindo. Esse homem é de uma grandeza que ele tem que ser mesmo.
representar a Sagrada Família, porque ele foi muito grande dentro da humildade dele. É de uma grandeza excepcional, que muitos homens deveriam ter vergonha. O silêncio, o silêncio, o silêncio. Tem muita sabedoria no silêncio. Né? E a sabedoria do silêncio dele, ele não faz discurso, ele não faz palestra, ele não faz sermão. Ele formou, fundou, como o que eu queria dizer, fundamentou a família no silêncio. No A presente. importância da família, né? A importância do doar, que foi uma doação maravilhosa, né? Não importa. E de olhar Jesus assim de lado, né? Tudo bem, vou ter que te engolir, né? Então eu vou te engolir. Não, não foi assim. Ele abraçou a missão sem questionamento. É muito lindo. O exemplo dele como patriarca é lindo. É muito lindo. E né, o silêncio e a presença, né, o presente. Sim. Né? O homem, né, que corta uma madeira, isso é no presente. Né? Parece que corta a ansiedade. Né? Eu acho que nós somos o homem da ansiedade hoje. Nós não vivemos mais o presente. Nós estamos adoecidos. E como? Contaminado por uma perspectiva somente de futuro. Nós não habitamos o presente. Não. Com José, esse silêncio nos faz perceber o agora. Né? E isso é muito educativo, né? Isso é pedagógico demais. Né? Nós ouvimos o Pai, nós ouvimos o vento. Olha, nós estamos ouvindo o vento aqui, no nono andar. Então, nós perdemos até as habilidades do próprio sentido. Simples, né? Mais simples. A ansiedade nos roubou tudo, nos rouba tudo. Isso. Então, até esses pequenos, mas são edificantes, né? A gente não está vendo o cotidiano. Estamos vendo o presente, né? Passar por isso. A gente quer saber o que vai acontecer. Será que vai chover amanhã? Tanta chuva. Será? E hoje está fechado. Será como é que vai estar amanhã? E a ansiedade só explodindo, né? Tomando remédio para a gente dormir. Vai ter um dia mais calmo. Inclusive para poder dormir. O Iago saiu, o que foi? Não saiu não, tá aí bonitinho. Tá. Ele que fica nos bastidores também. Fica o povo aí nos bastidores. Não sei se alguém quer colocar, vai ler mais alguma coisa, se vocês querem conversar e falar algo aí, digitem. Nós lemos daqui. Geralmente o povo fica no silêncio. Mas ele estava no outro. O Iago está aqui, ele só não aparece aqui. Eu sei, mas é porque eu tinha uma opção de coisa escrita aí. Ah, sim, é no outro. Esse é só nós que lemos aqui. Pois é. Aí tem esse daqui, que é o direto lá do pessoal. Que não sei como é que estão ainda. Enquanto eles vão pensando aí. O Iago é meu neto, sabe? Ah, isso, então, querido, bem situado. É meu neto, né? E afilhado. Então a gente não sabe o que faz. Por isso que eu estou falando Iago. Sabe? E a paixão da avó. E tem participado conosco, trazendo contribuições bacanas. Ele está agora na cidade dele, lá no interior. Vamos ver se ele voltando para Belzonte. A avó dele. E ele é daqui. Ah, é verdade. Ele nasceu em Belzonte, é verdade. Ele é de Belzonte também. E aí, porque é também emblemático. Mentira. Então, nós temos aqui, vocês vão escolher os caminhos. Giovanni pratica e ensina a oração centrante.
que dialoga muito com o silêncio. E nesses estados de ansiedade que ele estava comentando, tem pessoas que, se você pedir para fechar o olho, fazer silêncio, 1 segundo para elas é o tormento de 10 anos. Eu adoro silêncio. Não conseguem. Importuna. Enfim, não ficam. É desesperador para muitos. Interessante. Com os adictos, que ele vai trabalhando no processo aí, que ele vai trabalhando, ele foi evoluindo as práticas, as técnicas, a abordagem, os entendimentos, as chegadas, enfim, o trabalho, né? E a reflexão também desse trabalho vão ampliando muito a sabedoria, as leituras, o entorno, o em volta. E temos a possibilidade da oração centrante. Eu acho que nós vamos nela. E depois a gente continua conversando em outra, porque tem o tal dos Red Pill, eu vou aprender o nome desse treco, que tem ensinado aí para jovens adolescentes quase todo o inverso de que nós estamos fazendo aqui. A doideira é que, qual que é a doideira? Na sala de aula, uma das queixas dos alunos é de que as meninas davam mais moral para os alunos bandidos do que para os alunos trabalhadores. Os alunos bandidos tinham lá o carro, a moto, a corrente de ouro, a arma. Os meninos trabalhadores, não. Ou seja, o salário deles de um mês não proporcionaria e não proporcionava o que os caras tiravam num dia. Essas discussões na sala de aula o tempo inteiro. Não são todas as mulheres. Tá? Graças a Deus. E o louco era como que esses alunos, que eu vou chamar mais nessa dimensão de José, não encontravam essas minas. Eram uns desencontros muito loucos, assim. Não dava um encontro. Aí a pessoa tem a sensação de solidão, né? Tô ficando doido, só tem eu que penso assim. Vai corrompendo. E aí você paga na internet, é todo mundo fazendo isso que, enfim, eu não vou repetir os chavões. Mas essa é uma discussão, porque veio aqui a voz. A voz é José Otário. Nós é que é os bacana. E essa inversão, a gente pode realocar porque ela traz uma ordem imensa para as coisas. Cara. Tem outras perspectivas de homem, de masculino, de terra, que a gente, pedagogicamente, precisa muito interar, especialmente pelo exemplo. Então, meu amigo, tu aí, eu não sei quanto tempo geralmente que a oração centrante você realmente fazia em quanto tempo assim, hein? Com os dependentes químicos eu fazia no máximo em 10 minutos. Então ótimo. Se você quiser, ou se você quiser abordar essa questão aí, essa é a provocação. Do jeito, caminho que você achar melhor aí, meu irmão. Tá. A oração centrante, né, é o próprio processo, né, que José vivia no seu cotidiano, na prática. Né? Mas ele já era um homem já mais idoso, mais pronto, né, vamos falar assim. E essa corrente que hoje eu pratico, né, que é a oração centrante, eu aprendi com os monges trapistas. No Brasil tem um mosteiro
no Paraná. Né? Esse terço aqui foi feito por eles. Então, eu, inclusive, aprendi canto gregoriano com eles, porque eles cantam o canto gregoriano em português. Eu estou fazendo canto gregoriano, agora às 8 horas eu tenho até aula. Você já avisou isso mesmo? E em latim, eu estou aprendendo toda a história, porque só participar não foi bastante. E a riqueza do canto gregoriano, porque olha só o que eu vou trazer para vocês, sabe? Que preciosidade. O canto gregoriano era o canto também do silêncio, porque era cantado por uma voz só nos túmulos, porque os cristãos eram perseguidos. Então, o canto gregoriano é uma oração. Ele é uma oração e só um homem canta na madrugada em cima dos túmulos. E os outros ficavam em silêncio, porque senão os romanos e os outros judeus iam prender. Então, sempre foi um canto uníssono de uma voz só. Ele começa... Que força, que energia, hein? Então, né? Então, assim, é lindo. É lindo. Né? Então, isso é fruto do silêncio. Então, os velhos padres do deserto, que é a escola de Jesus, que é a escola de José, que é a escola de João, e que é a escola de toda essa filosofia cristã, né? Que, né, devagar parece que nós estamos resgatando isso, parece que isso tudo é novo, né? Parece que tudo novo. Esse encontro nosso aqui, ele é fantástico, porque você me pediu, né, para falar de José. A igreja tem 23 anos. Conforme são só nos últimos 150 anos que acordaram para José. Surdo, né? Entende? Que falatório, né? Que tanto barulho fizeram que agora, talvez no século XXI, realmente com essa decadência, vamos falar assim, desse velho masculino, né? Está surgindo um espaço para o homem, talvez manso e silencioso. Né? Manso não quer dizer fraco. Não. Né? Manso é talvez o mais forte dos homens, né? Porque ele nunca vai revidar. Né? Ele vai acolher. Né? Então, o inimigo nunca vai ter espaço no coração de um homem desse. Então, é essa escola que devemos, né, compartilhar. A oração centrante, a oração do silêncio, os velhos padres do deserto, é exatamente o que nós estamos vivendo hoje, que é o deserto de Cristo, são os 40 dias. Então, a gente entra nesse processo do deserto enfrentando os obstáculos, que em hebraico obstáculo é demônio, Satanás. Então, nada mais são do que obstáculos. E é no silêncio que a gente descobre que aquilo é um simples obstáculo. Que se não enfrentado, não tentado, ele vai virar um bloco infinito, um monstro intransponível. Como um dia foi a caverna de Platão. Né? Então, através do silêncio, eu pude conviver com numa comunidade terapêutica, levar a oração centrante para trabalhar com os dependentes químicos em recuperação. E diante do grau de ansiedades deles, eu tive muita preocupação. Mas não, aconteceu o contrário. O silêncio é o que eles precisam, que nós precisamos. E no silêncio vinham revelações de quando eles estavam sob o uso que eles tinham cometido. E não eram eles, porque eles estavam sob o domínio da droga e do mal.
Porque quando alguém está usando droga, já não é mais a pessoa. Nós conseguimos ver nos olhos que não é a mesma pessoa. Então, há registros, e ele fala, Giovanni, eu não sei se eu volto para a cadeia, se eu peço para me prender, eu cometi algo, né? Mas eu não tinha registro disso. Então, nós estamos lidando com coisas muito violentas no mundo, né? Que é esse domínio, né, de coisas que nos transformam em escravos. E aí tem um nome de adicto, em latim é escravo da palavra, escravo do verbo. Adicto é isso. Droga adicto é um indivíduo que se torna escravo da droga. Mas nós podemos nos tornar escravo do sexo, escravo do jogo, escravo da pornografia, que está acontecendo muito hoje no mundo moderno do celular. Tem pessoas jovens que falam geração Z, que são de 27 anos até os 16, esse pessoal está só dialogando através da máquina. Eles não têm contato mais com o ser humano. Te interromper, já te interrompendo, pegando do jogo, nós somos uma peixaria. Uma família, 3 pessoas, uma família, 3 pessoas. Cada uma com um celular na mão. Eu falei, gente, o que eles iam fazer aqui? Tá uma coisa assim absurda, né? Eu estou atendendo pessoas jovens que ele dorme às 4 da manhã e dorme até com fome, porque ele não tem tempo para comer. Então, assim, são jogos tão estimulantes que eles perdem a necessidade de um contato afetivo. Isso. Afetar. Isso. Então, entra num nível de virtualidade que ela se materializa. É tão forte como uma droga, uma heroína, uma cocaína, coisa do gênero. A pornografia está gerando no homem, principalmente no homem, um grau de distúrbio que ele chega a se masturbar mais de 10 vezes ao dia. Para estudiosos modernos, isso já está mais forte do que a própria cocaína. Nossa Senhora. Então, assim, o que é isso? Se não o distanciamento do próprio homem, né? E esse resgate, ele é simples, né? Não precisa de uma tecnologia. É o silêncio e o enfrentamento de si próprio. O enfrentamento do agora. Então, a oração centrante, ela busca no silêncio. E ela busca no mais escuro das trevas, como diz São João da Cruz, que é um filósofo que quase foi para a fogueira na Idade Média, ele é um espanhol. E ele era padre. Ele ficou preso, porque ele estava filosofando demais. Mas, agora, no século XX, se eu não me engano, o Papa Paulo VI, que me parece que coloca na condição dos grandes sábios. Né? Ele e Teresa d'Ávila. As mulheres como Teresa d'Ávila e ele com os homens. Então, ele, através do mais escuro das trevas e no mais absoluto silêncio, você vai encontrar quem? O Pai. Na hora que você passar pelas noites dos sentidos, que é a noite da angústia, a noite do sofrimento e a noite dos espíritos, tem o amanhecer, tem o sol, tem Deus. Então, é um movimento fecundo, não de morte. Né? Os existencialistas modernos nos criaram um existencialismo infecundo, onde houve uma grande quantidade de suicídio. Veja bem o que aconteceu com os leitores de Sartre. Sartre foi um filósofo francês do século XX, né, que era o existencialismo. É um existencialismo estéril, onde que chega num lugar do nada. São João da Cruz é um existencialista de 1560, Idade Média. Ele nos traz um existencialismo fecundo,
que é o existencialismo do silêncio nutritivo, que é o mesmo silêncio de José, o mesmo silêncio de Cristo e o mesmo silêncio dos padres do deserto. Então, esse é o processo, né? Esse não é o processo, mas isso é uma abordagem do que seria essa oração centrante. E, na prática, eu leio o Evangelho de 4 maneiras, que chama-se Lectio Divina, leitura sagrada. Eu leio, pego o Evangelho, mas pode ser qualquer peça religiosa, qualquer coisa bela, mais espiritual. Né? Você somente lê as palavras, a primeira leitura. Aí, nós vamos para a reflexão. Só ler. Silêncio absoluto por 10 minutos. Nós damos um tempo depois dos 10 minutos para partilhar, quem tiver algum comentário a fazer. Vamos para a segunda leitura. Já vai ser com o ouvido reflexivo. Mais 10 minutos para você viver essa reflexão e desaparecer no deserto. Descanse no tempo. Descanse na areia, descanse no sol, descanse na noite. Esqueça. Terminando mais esses 10 minutos, se alguém quiser partilhar, partilhe. Vamos para a terceira leitura. É uma leitura contemplativa, onde a gente dialoga com o Pai, dialoga com o Cristo. Você pede a Cristo, o que você quer? Você entrega. Mais um caminhar no deserto, mais uma etapa. Podemos encontrar até um riacho. E vamos entrar nesse riacho. Deixar as águas frias nos lavar, levar nossos pensamentos, nossos medos, nossa angústia, nossa depressão. Terminado mais esse minuto, 10 minutos, mais um momento de partilha. E a última leitura é de entrega completa ao Pai. Não pense mais em nada. Abra-se e deixe levar. Mais 10 minutos de descanso e entrega completa. Essa é a oração centrante, que eu acabei conseguindo falar dela. Né? Ótimo. É tanto um pouco teórico da história dela, como na prática efetiva. Né? E é isso, eu não imaginava que um dependente químico e os processos são de eu imagino, deve ter muita coisa linda, né? Deve ter muita descoberta. Principalmente esse se ouvir. Sim. É muito importante. Não, e dói muito. Dói muito, porque eles não sabiam que eles não estavam dentro dele. É porque é uma fuga muito grande, porque o uso já é uma fuga, né? E quando, com essa oração, eles param de fugir. Vamos encarar. Isso. E que é o deserto que Cristo está nos propondo agora, nesse exato momento da Quaresma. 40 dias né, de deserto, de enfrentamento de si mesmo, onde todos os demônios serão enfrentados. Porque o mal, né, ele está perdido. E a luz é um lugar de acolhimento, é um lugar onde não tem sombra. Então nós não podemos esquecer... Qualquer um. Não podemos esquecer, né, das pessoas que estão nas trevas, dos seres que estão nas trevas. Eles buscam por luz, com certeza. Né? Absoluto. É essa beleza, né, que vocês estão me oportunizando até de reviver, porque... Né, e a gente de aprender. Né, e é muito carinhoso receber isso. De ouvir, de aprender, de repassar. De criar um espaço para um diálogo desse, porque não tem, né? Exatamente. Ninguém. Não. A gente não está tendo tempo, né? Não tem nem um minuto, quanto mais 10, quanto mais frequente. Nossa Senhora, está pedindo impossível.
Então, Então, esse lugar, né, muito esse lindo. material, né, assim, eu estou surpreso, E a porque pessoa tem que realmente se encontrar, não tem outro jeito. Ela se encontra, ela se se encontra. reencontra. E olha que um processo de drogadicção, a pessoa fica escrava mesmo. É muito triste. Então ali é algo real. Mas tem aquelas escravidões que aparentemente não são identificadas, como o próprio adoecimento do próprio amor, onde que o egoísmo se sobrepõe. É o meu filho, é o meu amor, é o meu pai, é o meu marido. Mas não, né? Cristo sempre foi impessoal e imparcial. Exatamente. Ele falou, quem é minha mãe? Isso. Ela não pode estar em primeiro lugar. Aí, é o máximo da imparcialidade. Né? Imparcialidade e como é que fala? A pessoa se... De entrega. De entrega total, ela se anula pelo outro. Isso. De anulação. Não. Eu não importa. É o próximo. Isso que é o próximo. Se o próximo pode ser qualquer um, mas ele é o próximo. Exatamente. E a gente ainda continua, não viu? Que eu até ainda tendo meu filhinho. Seus bonitos e sua linda. Nós precisamos interromper. Vamos. Interromper, que eu digo, é caminhar para esse final. Mexeu, provocou, dispersou muito de muitas energias embrutecidas, enfurecidas, produziu e vai reverberar ainda mais, mas é o momento agora da gente parar por hoje. Meu irmão, sem palavras, muito agradecido. Muito, 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 muito bom. Quarta às 18 horas, estamos aqui, portas abertas, é só chegar ou acessar do jeito que as pessoas acharem mais tranquilo. Muita gente, são 15, 17, 20 no máximo. Acaba vendo depois, às 18 horas, no tempo da pandemia era mais tranquilo, estava todo mundo em casa, mas depois já está todo mundo em movimento voltando para casa. Então o pessoal vê mais tarde. Aí vão comentando ao longo da semana. À medida que o pessoal for comentando, eu vou te dando retorno também, assim, do que eles vão trazendo, do que eles vão comentando, do que eles vão mexendo aí. Não. Tá, pode deixar, te adiciono lá, vou te mandar o convite e tu adentra. Quetei. Amém. Obrigado a todos por me acolher. Né? Já era acolhido por essa família já há um bom tempo. Uma grande amizade já existe entre a gente. Já tem um tempinho. E agora participando dessa família. Lindo, lindo, lindo. Grato. Que volte sempre. Deus nos abençoe. Amém, meu irmão. Obrigado. Boa noite a todos. Deus abençoe, Iagão. Eu vou estar com saudade. Muito obrigada ao nosso visitante. Isso. Espero que seja permanente. Toda quarta nós estamos aqui. Um mesmo bate-hora, um mesmo bate-carnaval. Até quando ele estava lá no sul, o tempo que ele esteve lá, a gente fazia online, né, filho? Sim. O virtual permanece aí também. Nós vamos fazendo. Nós vamos fazendo. De uma forma a gente
A gente entra. comunica. Uhum. Tem dia que eu estava lá da casa dele também, né, filha? Às vezes